Fala pessoal, Barreto aqui na área e no vídeo de hoje eu quero fazer com vocês uma comparação do fundo imobiliário XP XS11 com o fundo imobiliário VGHF11. Esses dois fundos que são fundos multi-estratégia ou os hedge funds, né, que são esses fundos que têm essa característica de investir em algumas classes de ativos que normalmente os fundos de papel não investem. São fundos relativamente novos, mas que traz essa estratégia bem interessante. O professor Baroni, que é uma das maiores autoridades quando se fala em fundos imobiliários, costuma chamar os hedge funds de FOFs turbinados ou de uma evolução dos FOFs. Então hoje é desses dois fundos que nós vamos falar, o SP XS11 e o VGHF11. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo nesses dois fundos, olhar um pouquinho a carteira dos fundos e no final a gente faz um comparativo lado a lado para ver se um seria melhor do que o outro nesse momento ou não. Então antes de continuar com o vídeo, eu já peço a sua inscrição para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Deixa o like aí e diz para mim no comentário se você já conhecia o fundo imobiliário SPXS11. Fundo muito interessante, cara, que eu sinceramente não conhecia. Estou conhecendo agora junto com vocês. Então vamos lá. Começando pelo SPXS11, que é o novato aqui, né, no canal. Já falei muito do VGHF, então vamos deixar o SPXS abrir o vídeo. Vamos lá, o fundo imobiliário SPXS11 da SPX. Nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 98,74 e está com um dividend yield dos últimos 12 meses de 10,43%. Mas se a gente pegar o yield anualizado dele, considerando o último dividendo que ele pagou, está dando entre 14% e 15% de dividend yield. Vamos ver se ele vai conseguir manter com o dividend yield alto como ele pagou no último mês. Na verdade, esse fundo vem subindo o dividendo mês a mês, tá? São 8 meses seguidos subindo os dividendos. Esse fundo tem um valor patrimonial de cota de 97,26, como ele está custando um pouco mais de 98, nesse momento ele está aqui com PVP de 1,02, ou ele está com um pouquinho de ágio, ou seja, está sendo vendido um pouquinho mais caro do que ele realmente vale. Tem um pequeno caixa aqui de quase 8%, atualmente conta com 3.759 cotistas, bem pouquinho, mas é um fundo novo ainda. A liquidez média diária dele aqui um pouco mais de 500 mil negociações, 559 mil reais em negociações, na verdade, né? Ainda não tem participação no IFIX. O último dividend yield que ele entregou de R$ 1,22, que dá um rendimento no mês de 1,25%. Bem interessante esse dividendo bem gordo desse fundo imobiliário. E como eu falei com vocês, ó, se a gente olhar aqui desde o início para cá, ele está completando agora um ano de negociação, ele vem só crescendo os dividendos dos últimos 12 meses. Se liga nisso, saindo aqui, ó, de janeiro de 61 centavos, 90 em fevereiro, 91, R$1 em março, 1,05, 1,15, 1,20 e agora 1,22 entregou no mês de agosto, referente ao mês de julho. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui na carteira desse fundo imobiliário e ver um pouquinho do que é que ele investe. Então, como eu falei com vocês, ele é o fundo multi-estratégia SPX11, fundo gerido aqui pela SPX Sim Gestão de Recursos Limitada, administrado pelo BTG Pactual. Teve início aqui em agosto de 2022, que tem essa taxa de administração de 8% ao ano e uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA mais yield do IMAB. Como dá para a gente observar, o yield dele analisado considerando o último dividendo é de 16,17% ao ano, olha só, mais alto do que eu falei até, tá? Teve uma pequena valorização e tem uma reserva aqui de 38 centavos por cota, que ele ainda não distribuiu. Pode distribuir aí a qualquer momento ou deixar para o fechamento do semestre, né? E já tem aqui uma informação da divulgação de o início de uma oferta da segunda emissão de cotas desse fundo. Olha só que bacana, cara. O fundo já mal começou, já está querendo crescer aí e alcançar novos patamares. Bem bacana, bem top. Se a gente dá uma olhada aqui no portfólio do SPXS11, a gente vai ver que nas classes de ativo da carteira dele tem aqui, ó, 85% em CRIs, tem 4% em cotas de fundo imobiliário e 4% em ações. Olha só que interessante. E 7% aqui está em caixa. Então ele também tem ações na carteira dele. Deixa eu descer mais um pouquinho que ficou cortado aqui. E a carteira dele, a estratégia dele é dividida da seguinte forma aqui, ó. 85% é voltado para renda, 9% renda com mais ganho de capital, como a gente consegue ver aqui, e 6% somente ativos focados em ganho de capital. Bem interessante, cara. Estratégia bem parecida com a do Valora do VGHF11. Os segmentos dos CRIs da carteira dele, ó, tá bem interessante aqui, ó. 61% residencial, 30% corporativo, 9% CRIs mais voltados para shopping. E com relação aos indexadores, 56% da carteira dele rende CDI e 44% está rendendo aí o IPCA. Bem interessante também essa divisão CDI e IPCA quase meio a meio, como o VGHF faz. Sendo aqui os indexadores rendendo IPCA mais 8, bem tranquilão, e CDI mais 3. Então pode ver que é um fundo bem high grade, não é um fundo muito
agressivo com taxas muito altas. E vindo aqui para o VGHF11, já velho, conhecido aqui do canal, tá? Nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 9,68 e com um dividend yield de 13,02% nos últimos 12 meses. O valor patrimonial de cota do VGHF11 é de R$ 9,43, como ele está um pouquinho acima disso, está com o PVP nesse momento de 1,03, ou seja, ele está sendo vendido com 3% de ágio, ou 3% acima do que ele realmente vale. Ele tem um caixa aqui menor, uma porcentagem menor do que o do SPXS11. A diferença de número de cotistas é gigantesca, tá? Porque o VGHF também é um fundo de base 10, o que ajuda muito a trazer novos investidores para o fundo, porque é um valor bem acessível. A cota dele hoje está menos de R$10. A liquidez dele de mais de R$ 2.200.000 em negociações diárias. Tem uma boa participação no IFIX, pagou um dividendo aí de 12 centavos, que representa o rendimento de 1,23% no mês. E entrando aqui no relatório do VGHF11, a gente vê que o fundo encerrou o mês distribuídos com o seu patrimônio distribuído em 94 diferentes ativos, um total investido de 739,8 milhões. E aqui são os ativos que o VGHF pode investir. Isso tudo aqui pode ter na carteira dele. Ações imobiliárias, debêntures, CRIs, SPE, FIP, FDIC, muita coisa aqui, cota de fundo imobiliário, LHs, que são letras hipotecárias, né? LCI, muita coisa que pode ter na carteira desse fundo. Esse fundo cobra aqui uma taxa de gestão 0,90% sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD e IPCA mais yield anual do IMAB5. Com relação à carteira de ativos, como a gente consegue ver, o ativo que representa a maior porcentagem do patrimônio na carteira desse fundo representa aqui menos de 6%, 5,82%, o restante é tudo menos de 5%. Quanto mais a gente for descendo, vai ver que a porcentagem vai só diminuindo. E na alocação por ativo da carteira do VGHF, olha só que bacana, cara, 62% em CRIs, 5% em FDIC, então ele já tem FDIC aqui que o SPXS11 não tem. Cota de fundo imobiliário hoje representa 25,8%, tem 2% em ações na carteira e SPE, participações em sociedades de propósito específico, 4,4%. E os indexadores dos CRIs da carteira do VGHF11, a gente vê 47% aqui CDI e 58%, um pouco mais de 58% IPCA, com essas variações que estão aqui ao lado. Bem interessante isso aí. E aqui embaixo vem explicando o que significa essas variações aí do IPCA dos CRIs da carteira do VGHF11. Top demais, cara. Entra aí no relatório e dá uma lida que vale muito a pena. E na estratégia, como eu falei com vocês, que a do SPXS parece muito, é uma estratégia de renda e valor. Renda, que seria ativos que geram renda recorrente, e valor seriam ativos para valorização e ganho de capital. Bem interessante, cara. Os dois fundos com uma estratégia muito top, muito bacana e bem parecida. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os dois aqui lado a lado. Eu achei muito interessante isso aqui, eu vi no canal Liberdade Financeira com FIIs, se eu não me engano o nome do rapaz que apresenta esse canal é o Lucas. Quem não conhece também, pesquise, um canal muito bom. Eu achei interessante, resolvi usar essa comparação aqui do jeito que ele fez lá aqui também nesse vídeo, que eu achei muito bacana isso daqui. O que eu fiz aqui? Eu coloquei os dados desses fundos um do lado do outro, nós vamos dar uma olhada, comparar um com o outro, e no final a gente vai dizer aí se valeria a pena mais um ou outro ativo. Começando aqui pelo ticker SPXS11 e VGHF11 lado a lado. Preço atual de cada um não dá para a gente comparar tanto, porque aqui é um base 100 e um base 10. Eu posso pegar simplesmente esse base 100 e dividir por 10, estaria na casa aqui dos 9,87 a cotação desse fundo, enquanto o VGHF está aí 9,68, uma diferença muito pouca no preço da cota. Dividend yield anualizado, eu coloquei aqui 15%, mas a gente viu lá que é mais de 16% se considerar o último dividend yield, enquanto que o VGHF tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 13,02%. Mas a gente tem que ver que se o SPXS11 vai conseguir manter esse dividend yield alto como ele pagou no último mês. Com relação ao PVP, estão praticamente iguais, tá? PVP de 1,02 para o SPXS e 1,03 para o VGHF11. Liquidez de cada um desses fundos, a liquidez é a velocidade com que você consegue transformar as cotas em dinheiro novamente, o que você consegue comprar ou vender cotas desses fundos, né? Na verdade, agora que eu estou vendo, eu acabei trocando aqui. A liquidez seria esse valor aqui de baixo. O de cima é o patrimônio líquido de cada um desses fundos, cara. Então, a liquidez aqui do SPXS11 está aqui na casa dos R$559 mil em negociações diárias, enquanto a liquidez do VGHF11 está aqui na casa dos R$2.299.000 em liquidez diária. Olha só que diferença absurda. O fato dele ser um fundo mais antigo e ser base 10 também ajuda muito a aumentar a liquidez, né? E apesar de novo, a SPXS ainda está com uma liquidez muito boa.
Se a gente der uma olhada aqui no patrimônio líquido dos dois, vamos lembrar que o patrimônio que está no lugar da liquidez, tá? No próximo vídeo eu acerto isso. SPXS bem pequeno, um patrimônio de apenas 120 milhões, enquanto que o VGHF11 tem um patrimônio líquido de 687 milhões e ainda saiu em uma nova emissão. Tá terminando aí, a gente vai ver para onde é que vai esse patrimônio, quanto é que eles vão conseguir captar. Com relação ao número de cotistas, o SPXS aqui no bem novinho, 3.659 cotistas somente, e enquanto que o VGHF já passa dos 264 mil, quase chegando aos 300 mil cotistas. Gestora do SPXS, que é a SPX Gestão de Recursos, e do VGHF é a Valora, uma gestora que eu estou gostando bastante. Os movimentos que estão fazendo são bem interessantes, cara. Com certeza eles vão ser aí, muito breve, uma das maiores gestoras também de fundo imobiliário da nossa bolsa. Taxa de administração aqui, ó, 0,80 para o SPX, enquanto o Valora cobra 0,90. E a taxa de performance bem parecida dos dois aqui, ó. Taxa de performance do SPXS, 20% do QCD, o IPCA mais o yield do IMAB, enquanto o Velora também é a mesma coisa, só que é IMAB 5. Eu não sei dizer para vocês a diferença desses dois. Então, olhando os indicativos, a gente vê que a diferença é brutal, principalmente por conta do valor da cota, que traz uma liquidez bem maior. O fundo também do VGHF já é bem mais antigo, tá? Já tem mais tempo de negociação, porém o SPX vem entregando resultados um pouco melhores. Vale lembrar que isso daqui não é uma recomendação de compra nem de venda de ativos, tá? Se hoje fosse para eu escolher, eu continuaria mantendo o VGHF na minha carteira, por já ser um fundo mais antigo, já enfrentou alguns probleminhas aí, enquanto o SPX está apenas começando. Não dá para gente saber o que vai ser desse fundo olhando somente os últimos 12 meses. Tem que ter um pouco mais de terreno já percorrido aí. Mas são dois fundos bem interessantes. O VGHF eu tenho em carteira, o SPX eu achei bem bacana a estratégia dele também, gostei muito. E pode ser que futuramente ele também desdobre essas cotas para a base 10 e seja mais uma opção interessante para quem está começando a investir. Bom, diz aí para mim nos comentários, se você pudesse escolher, se você tivesse que escolher entre um desses dois fundos, qual dos dois você colocaria na sua carteira de investimentos. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo. Valeu, é nóis. Fui!